Então, boa tarde. Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu comecei ontem no meu vídeo, mas o meu vídeo era especialmente de alimentação. Em todo caso, eu misturei o assunto porque na minha cabeça aquele vídeo era da minha transformação. O que eu não fazia, passei a fazer, por isso eu emagreci, e também o meu novo costume de agradecer a Deus, de rezar para Nossa Senhora. Então, para que essa coisa fique amarrada, um vídeo junto com o outro e que tudo se explique, desculpem eu ter misturado ontem o assunto do alimento com a minha fé em Nossa Senhora, mas hoje eu vou falar então dos videntes de Nossa Senhora e da minha fé em Nossa Senhora. E também lá no final eu vou falar sobre o Caio Fábio, que é um pastor que foi presidente da Associação de Igrejas Evangélicas, não sei o quê, mas ele é uma pessoa cristã e está aqui para esclarecer sobre o que é ser cristão. Então ele também explica o que é igreja, né? Mas aqui, de início, queria mostrar o que eu falei ontem. Esse é o terço das lágrimas de Nossa Senhora. Esse capinzinho que dá essa bolinha, são as lágrimas de Nossa Senhora. E alguém teve a ideia de fazer esse crucifixo, veja, é como se fosse Deus abraçando Jesus e um é o outro ao mesmo tempo. Dá para perceber isso, né? Tem uma cruz, tem um ser maior, então seria a imagem de Deus. Ninguém sabe a imagem de Deus, né? Porque não é assim. Em todo caso, eu gostei muito porque era o único que tinha das lágrimas de Nossa Senhora, que eu pretendia ter justamente esse, porque a minha avó tinha um rosário, ela tinha os 15 mistérios. Aqui tem 5 mistérios. Se eu quiser, eu rezo 3 terços, dá um rosário. Então, quero mostrar isso para vocês. Eu acho lindo, mas especialmente pela lembrança da minha avó. Eu queria colocar aqui, eu quero colocar, estou colocando nas observações todos os vídeos que eu assisti sobre os videntes de Nossa Senhora. Então eu vou começar com Kiberro, em Ruanda, onde a Alfonsine, uma menina, começou a ver Nossa Senhora e ela disse isso para a Madre Superiora duvidou e ela começou a falar isso para as outras crianças, as crianças duvidavam. E tinha uma outra menininha que incitava as outras a não acreditarem nela. Que é isso? Que absurdo? Que tá vendo o quê? E eles começaram a ridicularizar a Alfonsine e ela manteve-se na fé porque ela via. Como eu disse, quando a pessoa fala que viu, respeite, ela sabe do que está falando. E por fim, essa menina inimiga que estava arrumando problemas, chegou para a Alfonsine e deu um beijo nela e falou, eu também vi. E com isso muitas meninas se converteram. Então, Nossa Senhora lá em Kiberro, em Ruanda, apareceu para 5 meninas. Não dava mais para alguém ter dúvida. Em todo caso, mandaram médicos, psiquiatras, todo mundo para verificar essa menina, especialmente a Alfonsine. E eles fizeram 1000 exames, ela não tinha nenhum problema e eles ficaram conscientizados de que lá estava havendo sim algum fenômeno, alguma coisa espetacular que ninguém sabia explicar, né? Então esse é um caso que eu adorei quando eu achei, fiquei maravilhada, né? Aí tem o caso do Pedro Siqueira. Pedro Siqueira é um homem hoje advogado da União, quer dizer, ele é funcionário federal. Ele tem um pai que, se não me engano, era advogado também, a mãe psicóloga também. Desde os 3 anos de idade, Pedro Siqueira vê o anjo da guarda e conversa com ele como se fosse irmão, amigo. A mãe, quando soube que ele estava vendo o anjo, que é isso, não sei o que, levou ele em tudo quanto era psicólogo, ninguém descobriu nada, e ele continua vendo outros santos também. Então ele vai contar, se você procurar no YouTube, tem muita coisa do Pedro Siqueira, mas eu coloquei especialmente de frente com Gabi, com Ana Maria Braga e com Xuxa. Então, quando eu comecei a conhecer Pedro Siqueira, ele contou que ele via o homem que tinha cabelos de água, né?
Ele virou campeão de natação quando ele era moleque ainda, mas ele viu uma... Eu penso que seja Nossa Senhora dentro d'água, mas a priori pode ser. Eu vi uma sereia, é meio isso, assim. Ele conta da viagem que ele fez ao sul da França, em Lourdes, ele conta das piscinas de água que são curadoras, que fazem milagres, né? Ele conta de várias coisas. E ele é carioca, então ele reza o terço dele na Gávea, na igreja da Gávea. Ele vai contar que ele vê a igreja com um manto dourado e depois uma grande luz, e no meio da grande luz ele vê Nossa Senhora. E aconteceu de pessoas chegarem para ele e falar assim: nossa, Pedro, eu vi um dourado enorme na igreja. Outro vem e fala: eu vi um dourado e uma luz enorme na igreja. E ele pergunta: e o que mais você viu? A pessoa fala: não, só vi isso. Então, eu que já estudei algumas religiões, inclusive espiritismo, sei sim. Existem pessoas videntes, sim. E elas têm várias coisas a contar. Essas pessoas que viram o dourado e viram a luz, elas certamente são videntes. Mas só vê Nossa Senhora quem ela escolhe que veja. É uma questão, não sei, da escolha dela, por merecimento. Eu não sei qual é, claro, evidentemente, o critério dela. Mas é ela que escolhe quem vai vê-la. Em seguida eu coloquei Pedro Regis. Pedro Regis é de Anguera, na Bahia. Ele vê Nossa Senhora há muito tempo, continua vendo e trazendo as mensagens dela. E a família dele é muito grande, acho que 15 irmãos, e muito, muito religiosos, não é? E ele permaneceu assim, religioso. As filhas dele são também ajudantes, auxiliares dele, sabem que achavam que ele era doido e ele não é doido. Ele está vendo Nossa Senhora e está trazendo as mensagens que ela está mandando. No YouTube tem bastante mensagens dele. Ele pega uma prancheta e vai anotando tudo que ela fala, né? Isso já faz muito tempo, gente, que essas pessoas estão vendo Nossa Senhora. Faz muito tempo que eles estão trazendo a mensagem dela. E a principal mensagem dela é que nós comecemos a rezar o terço. Rezemos por ela e para Jesus. Ela diz: para ela e para o filho, não só para ela. E que a gente se compadeça do sofrimento humano, do sofrimento do mundo, que a gente mude algumas das nossas rotinas para melhor, para que o mundo se torne um lugar melhor, para que nós soframos menos. Então ela tem trazido bastante profecias, e lá na Alfonsine vocês vão ver, lá em Quiberro, ela falou que ia acontecer tal coisa, passa uma semana, a coisa aconteceu. Falou que ia acontecer outra, passa um mês, a coisa aconteceu. Então, gente, francamente falando, de verdade, por mais que a gente queira duvidar, é impossível duvidar quando você vê tantos testemunhos e provas. E, gente, Deus não é pegável, não é visível. Deus está, Ele é. Aliás, Ele não está isso, Ele está nisso, Ele é. Caio Fábio vai explicar isso muito bem. Adoro o pastor Caio Fábio, a lucidez dele, o quanto ele conhece de religiosidade. Então, eu peço que vocês vejam no YouTube, tem bastante coisa do Caio Fábio sobre assuntos escabrosos das igrejas. Inacreditáveis, mas ele era presidente dessas igrejas, ele conhece muito bem os líderes dessas igrejas, os motivos que eles têm, o quanto eles ficaram ricos e por quê. Ele fala sem medo disso, mas porque eles respeitam ele. Ele sabe que ele não está mentindo, que ele não está inventando. Então procurem ver o Caio Fábio. Quando uma pessoa tem alguma dor, alguma tristeza moral, algum achincalhamento, alguma coisa que ninguém pode explicar, que ninguém pode ajudar, que ninguém pode abraçar, ele abraça, ele explica com o eterno amor de Deus. Pode acreditar. Então eu vou deixando aqui essa mensagem. Eu não sei quanto eu fui abrangente, eu pretendi
fazer com que você tenha curiosidade de pesquisar, que você tenha curiosidade e o tempo de verificar, escutar você mesmo, olhar o rosto das pessoas, olhar como elas dizem as coisas, para que você veja se o seu coração é tocado de alguma forma, porque evidentemente nós não somos só carne e osso. Isso é uma coisa lógica, nós não somos só carne e osso. Essa energia que descansa de noite e que acorda de dia, essa energia que traz à nossa mente alguma coisa inteligente, interessante, esse universo todo que existe, esse sol, esse céu, esses multiversos, não é só um universo. O universo tem milhões de coisas, não tem só esse universozinho, tem multiversos. Isso é coisa de um grande Criador. A gente não pode deixar de tirar o chapéu, de compreender nossa pequenez. E eu vou juntar também no vídeo Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é o meu amor, meu professor, meu amor mesmo, ele e Leandro Carnal. Mas ele especialmente, tem um vídeo dele que ele fala com quem você acha que está falando. Com quem você acha que está falando? Não tem às vezes que você vai em algum lugar e a pessoa só porque está pagando a conta diz com quem você acha que está falando? Achando que é o quê? Achando-se um Deus, achando-se alguém maior, mais importante. Tudo é regado a grana. Mas não é, a gente não é feito disso, vai ficar tudo aqui. Isso aqui é tudo empréstimo, Deus empresta. Você usa e tchau, vai embora. Todo mundo é assim, não é verdade? Então, eu vou colocar também o vídeo do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz com quem você acha que está falando. Aí você vai ver direitinho, ouvir direitinho. Esse homem é filósofo, teólogo, é tudo de bom, tá? Aí você, depois de ver todo esse vídeo, você vai ver quem é você nesse universo, nesse multiverso. Sabe o que você é? Ninguém. Não somos ninguém. O vice-treco do subtroço, entendeu? É muito legal. Então, por favor, olha tudo isso com carinho. Dê um like se você gostou. Espero que tenha gostado. Espero que tenha coçado a sua cabeça, o seu coração, para você verificar tudo isso. E passe para os seus amigos. E nesse caso, em todos os outros, mas especialmente, passe para os seus inimigos também. As pessoas precisam saber que aqui na Terra, alguém já disse isso, a Terra é redonda para a gente se abraçar. Nós somos anjos com uma asinha só. Se não juntar com outro com outra asinha, ninguém voa, entendeu? Fica tudo por aqui mesmo. Então, vamos fazer a nossa parte. Procurar dentro de nós uma fé que seja maior do que o material, que seja maior do que o impossível, que seja maior do que a nossa incapacidade de resolver problemas. E aí passar isso amorosamente para as pessoas que pensam igual a gente e para as outras que não pensam igual a gente, que a gente pode chamar, entre aspas, de inimigos, mas são seres humanos iguais, 2 pernas, 1 coração, sangue, 2 braços, uma cabeça, não é verdade? E medíocres, muitas vezes, como nós mesmos que não sabemos reconhecer isso. Então, namastê. Muito obrigada por mais isso. E, por favor, deixe seu comentário. Se você for contrário, não tem problema nenhum. Estou aberta a isso. E dá um like. Tá legal? Muito obrigada. Até!